Quero registrar que algum tempo atrás a gente vem, desde o ano passado, conversando sobre esse tema e que a gente reuniu numa audiência pública aqui o presidente, o ministro das Comunicações, os presidentes das operadoras. Isso foi em maio desse ano, 30 de maio, acho. E o presidente da Anatel, o presidente João Batista, disse de forma clara e objetiva que não iria suspender a comercialização de chips, de novas linhas, porque achava que isso era uma medida muito drástica. E aquilo foi chocante, né? Porque isso está há anos, né, que os top 10 das reclamações nos PROCONs do Brasil inteiro, em todos os estados, são as questões ligadas à telefonia no Brasil. E a Anatel insistia em aplicar multas, raramente suspendendo em algumas questões específicas a comercialização de chips. E aqui foi falado pelo Tribunal de Contas que nos últimos 2 anos das multas, menos de 5% foram pagas. E desde que a Anatel existe, menos de 15% das multas aplicadas foram efetivamente recolhidas pelas empresas de telefonia. Então, multa é, na verdade, fazer cócegas nas operadoras que faturam 180 bilhões de reais, é isso, né, presidente? Mais ou menos por ano. Então, num faturamento de 180 bilhões de reais, multas aí de 1 bilhão, 1 bilhão e meio, 2 bilhões por ano, que se paga 5% a 10%, no máximo, fazendo uma média histórica, efetivamente não tem um efeito. Então, aquilo, presidente, foi com muita surpresa que nós, da Comissão de Defesa do Consumidor, recebemos. Mas, logo em seguida, o Tribunal de Contas da União ameaçou multar a Anatel, disse que das recomendações nos últimos 6 anos, apenas 15% foram cumpridas e que o próximo passo seria uma multa. Os Ministérios Públicos Estaduais começaram a entrar com ações e conseguir a suspensão da comercialização de chips. O PROCON do Rio Grande do Sul suspendeu em todo o estado a comercialização de chips e, efetivamente, a Anatel teve que, de alguma forma, existir nesse mundo, né, ou pelo menos trazer ao mundo das relações governo, Anatel e empresas, os consumidores. Por isso que me estranha quando aqui na comissão a gente fala que tem que aumentar de alguma operação do consumidor para melhorar o sistema de telefonia, vou ter que cobrar mais do consumidor. Então, me estranhou muito de início essa conversa aqui, porque parece que, de alguma forma, estamos todos juntos com as operadoras para cobrar mais dos consumidores, sendo que nós somos o segundo maior mercado do mundo, estamos em todos os critérios entre os 3 países mais caros do mundo, estamos entre os piores países, os piores serviços do mundo que é prestado. As empresas que prestam serviços para as telefônicas estão quebradas pelos baixos, e isso é um giro gigante, tanto é que na área trabalhista, um dos recordistas são as empresas que prestam telefonia, então, ou seja, alguém está ganhando dinheiro. Daí a gente vai ver as empresas em nível mundial. O Brasil representa de 20% a 25% em média das operadoras que estão aqui, do faturamento mundial de todas as empresas. Bom, então é realmente lucrativo esse negócio aqui no Brasil. E o lucro parece que está indo embora daqui. Então me estranha quando de início aqui nós começamos, vamos cobrar um pouquinho mais daquele cidadão que está falando de graça em determinada situação. Isso é um absurdo, né? Isso é o absurdo dos absurdos. Ainda mais quando a gente tem a tarifa de interconexão mais cara do Brasil. No Brasil, a média é 0,24 dólares. E me corrija aqui se eu estiver errado. 0,42 centavos. Se eu quiser ligar da minha operadora para ti, eu vou pagar 0,24 dólares. Se eu fizer isso na Índia, eu vou pagar 0,01 cents. Se eu fizer isso na Indonésia e na China, eu vou pagar 0,03. Se eu fizer isso no Egito, no México, eu vou pagar 0,05. E aqui eu pago 0,24. Então, e por outro lado, a TIM iniciou. A TIM iniciou esse negócio de, não, se tu falar de TIM para TIM, tu não vai cobrar. Aí a TIM recentemente teve suspensas a sua venda, porque algum servidor da Anatel achou que ela poderia estar derrubando. Ora, o servidor da Anatel não tem indício, eu achar. A Anatel tem acesso, sim, ao sistema para ver se está programado para derrubar a linha. A Anatel pode ir lá e ver. Então, ou está derrubando e isso é crime, e tem que encaminhar ao Ministério Público, e tem que suspender a venda definitivamente, ou não está derrubando. Agora, eu acho que estou derrubando, justamente da operadora que começou a tornar livre a ligação entre os telefones da mesma rede. Então, são algumas questões que efetivamente estranho. Mas a pergunta é, como é que as operadoras fizeram, em uma semana,
um plano de investimentos que não fizeram ao longo de 15 anos. Como é que fizeram um plano de investimentos em uma semana de dezenas de bilhões de reais? Segundo, como é que a Anatel conseguiu avaliar em uma semana que um plano de investimento de 20 bilhões em todo o Brasil é suficiente para resolver esse problema que se alonga há anos e que a Anatel até então não tinha mostrado uma vontade efetivamente de mudar isso. Então a minha pergunta é como é que foram feitos essa análise? Como é que foi feito o plano, tanto pelas operadoras, como essa análise, e como é que a Anatel vai fiscalizar? Se ela não conseguiu fiscalizar ao longo dos anos, esse investimento que em tese resolveria os problemas. Então essa é a minha pergunta principal. A segunda questão é na questão do leilão que foi feito ano passado, se eu não me engano, ou esse ano ainda, da frequência de 450 MHz para 4G rural. E agora o governo anuncia que vai fazer para 700, que vai fazer barato. Então não deveria ter feito para 450, e como é que vai baratear efetivamente essa questão de 700 MHz que foi anunciada ontem pelo vice-presidente da Anatel, num evento que ano que vem já vamos fazer um leilão para 700 MHz para a telefonia urbana rural. E se há efetivamente uma independência entre governo, partido do governo, e Anatel e operadoras, ou se não há efetivamente, com o passar dos anos, uma relação muito próxima e que, conforme o Tribunal de Contas da União disse, os interesses, isso foi o Tribunal de Contas da União, que a qualidade da prestação de serviços não estava sendo devidamente pesada nas análises que a Anatel faz do serviço de telefonia no Brasil. Isso é um parecer do Tribunal de Contas da União, e eu queria então que o presidente da Anatel explicasse por que o Tribunal de Contas disse isso, que os consumidores não são considerados na relação com as operadoras, e se isso de fato ocorre, e como é que está corrigindo. E outra questão, para finalizar, que o Tribunal de Contas coloca, é que tem os processos internos de mudança de fiscalização, de penalização, de mudança administrativa, de como é que vai se fazer, que tem processos que estão lá de 2003, que estão dentro da Anatel. Ou seja, e que o prazo é de 320 dias para analisar se eu vou regulamentar ou não vou regulamentar um determinado setor, ou determinada ação daquele setor. Então, se esse não é um prazo, se os prazos internos da Anatel são muito demorados, por quê? Porque a Anatel não tem recursos, porque não tem qualificação técnica. Onde é que está o problema que a gente pode tentar ajudar aqui?